Muito boa noite a todas e a todos aqui presentes. Olhando daqui para cima, para esta sala, eu pergunto se o PSD não está com esta candidatura, então quem é esta gente que está nesta sala? Começo por cumprimentar a Leonor Beleza, a Presidente da Comissão de Honra desta candidatura, que muito me orgulha por ter aceito este convite, e na Leonor Beleza cumprimento todos os membros da Comissão de Honra desta candidatura, que aqui estão presentes alguns e que outros estão por aí, mas a torcer por esta candidatura. Muito obrigada, Leonor. É uma grande honra e um grande privilégio contar com o seu apoio, com o seu empenho nesta candidatura. Cumprimento Pedro Passos Coelho, o Presidente do nosso partido, a quem peço mais uma salva de palmas. É de facto um timoneiro deste partido de que muito nos orgulhamos e continuará a sê-lo e será, a bem do país, o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, tenho a certeza. É por isso que aqui estamos também. É por isso que defendemos o Partido Social Democrata, porque temos homens de liderança, com a liderança, com o empenho e com os resultados, o talento e o mérito de Pedro Passos Coelho. Não vou cumprimentar todos, cumprimento também o Pedro Pinto e o Secretário-Geral José Matos Rosa, Pedro Pinto, Presidente da Distrital de Lisboa, e dirijo-me também ao José Eduardo Martins. Tem sido uma enorme honra, um enorme privilégio fazer campanha com José Eduardo Martins. Nós temos feito uma campanha, eu e o José Eduardo e muitos outros que aqui estão, alguns que são elementos da lista, outros que não são elementos da lista, mas que nos têm acompanhado sistematicamente, e temos andado a conhecer Lisboa, mas conhecemos Lisboa pelo nome das pessoas. Não passamos a correr pelas ruas, não passamos a correr pelos bairros, falamos com as pessoas. Sabemos que as pessoas reconhecem quando nós entramos nos bairros, sejam bairros em que as pessoas têm melhores condições de vida, sejam bairros dessa Lisboa escondida que nós não vamos nunca esquecer e que vai continuar a ser a centralidade da nossa ação política, porque não podemos virar as costas a pessoas que vivem neste país em condições absolutamente, neste país e nesta cidade, em condições absolutamente degradantes de vida, que vivem infelizes, que vivem sem apoios, que vivem ignoradas. Eu não posso deixar de levantar alguns dos problemas da cidade de Lisboa, porque tenho que aproveitar naturalmente este palco para sensibilizar todos para a responsabilidade de proteger estas pessoas, que cada um de nós tem, que nós temos enquanto partido, que nós temos na ação política, que nós temos enquanto pessoas. Há quem viva na cidade de Lisboa sem casa de banho em 2017. Há quem viva na cidade de Lisboa, há crianças que vivem na cidade de Lisboa num ciclo vicioso e ninguém se importa no sentido de criar o círculo vicioso para virtuoso, modificar o ciclo vicioso para virtuoso que essas crianças merecem. E por tudo isto nós temos acentuado. O Zé Eduardo ficou muito impressionado quando nós apresentámos a candidatura na Quinta do Cabrinha, porque é um bairro de Lisboa dos tais esquecidos. O Zé Eduardo ficou impressionado com as crianças que correram e nos abraçaram porque nos conhecem, porque não é a primeira vez que lá vamos e conhecem-nos pelos nomes e são elas que se fazem de Cicerone nesses bairros da cidade de Lisboa. Por essas crianças a quem tem sido roubada a esperança, vale a pena fazer política, vale a pena o projeto em que nós estamos envolvidos, vale a pena este programa,
por uma senhora Lisboa que nós fomos apresentando ao longo destes meses à cidade de Lisboa. Cumprimento também todos os candidatos aqui presentes e cumprimento os candidatos às juntas de freguesia. E deixem-me referir... Deixem-me referir em particular e desejar aqui, em nome de todos, as melhoras à Cristina Lobo Antunes, que é também uma candidata à Junta de Freguesia de Campo de Ourique, que hoje, por razões de saúde que levaram a um internamento, não pôde estar aqui presente, mas é também uma alma desta campanha, juntamente com todos os outros candidatos às juntas de freguesia. Quando eu comecei esta campanha, disse que aquilo que eu queria no final da campanha é estar orgulhosa da campanha que fiz, estar convencida que a campanha que fiz pode deixar muita mudança para a cidade de Lisboa, porque ninguém pode ficar indiferente a todos os problemas que nós levantamos na cidade de Lisboa. E por isso me orgulho muito deste programa, dos problemas que nós levantamos, orgulho muito também em todos connosco participaram nesta campanha. Estamos agora na reta final de uma campanha eleitoral e podemos afirmar que fizemos uma campanha intensa, fizemos uma campanha genuína, fizemos uma campanha, como já disse Pedro Passos Coelho, sem calculismos, sem taticismos, sem casos, sem ataques e sem falácias. Fizemos uma campanha verdadeira. O projeto que defendemos... O projeto que defendemos para a cidade de Lisboa é um projeto fiel também às responsabilidades e aos compromissos que assumi durante toda a minha vida, seja a minha vida pessoal, seja a minha vida profissional, seja a minha vida académica, seja a minha vida política. Eu não renego nada do que fiz na minha vida. E por isso mesmo assumo um projeto que é justo, mas que é fiel, leal e verdadeiro para com todos, sobretudo para com os eleitores, e que implica, desde já, assumir por inteiro o trabalho que desenvolvi enquanto deputada à Assembleia da República na última legislatura e também já nestes 2 anos da atual legislatura, enquanto vice-presidente do PSD, enquanto apoiante da obra que o governo que suportei na última legislatura, liderado por Pedro Passos Coelho. É isso mesmo que eu quero fazer, assumir a responsabilidade, assumir com orgulho os projetos em que participei. E em democracia, a verdade e a fidelidade, a lealdade são valores absolutamente essenciais. A verdade e a transparência. E é com verdade e com transparência que digo, tenho muito orgulho do trabalho que o anterior governo desenvolveu, que a anterior maioria parlamentar em Lisboa desenvolveu. Tenho muito orgulho e não nego nada do que defendi, bem pelo contrário, continuo a defender e a defender com orgulho, sem prejuízo de, aqui e acolá, assumirmos um ou outro erro, uma ou outra deficiência. Mas é assim que nós podemos estar, olhos nos olhos, com os eleitores que podem confiar connosco, porque podem confiar em nós, porque é exatamente um contrato de confiança, um compromisso de lealdade que nós queremos firmar, que firmamos no passado e que firmamos no presente e que iremos firmar no futuro com os eleitores e com aqueles para quem trabalhamos em ação política. Esta é uma candidatura de convicções e de responsabilidade. Mostramos nesta campanha eleitoral todos juntos a Lisboa desconhecida, como já disse, como já referiu José Eduardo Martins. Aquela Lisboa que não consta dos roteiros turísticos, mas onde moram dezenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares de crianças, mas onde moram crianças e pessoas numa situação absolutamente periférica àquilo que é a ação política do atual Executivo camarário.
foi, como disse há pouco, para o centro do discurso político que transportámos estes milhares, estas dezenas de milhares de residentes portugueses e estrangeiros na cidade de Lisboa, as suas áreas de residência, os seus problemas, as suas vulnerabilidades, e vamos continuar a manter estes mais desfavorecidos no centro das atenções da ação política que vamos desenvolver nos próximos 4 anos. Esta é uma candidatura também de disponibilidade e de empenho, é uma candidatura de presença, é uma candidatura que quer envolver todos os seus eleitos, mas também todos os seus eleitores, para darem o seu melhor, para darmos todos juntos o seu melhor por este projeto e pela cidade, por uma cidade que queremos, cosmopolita, justa, inclusiva, mas com equidade efetiva e sem geometria variável. Deste debate que tivemos nos últimos 4 ou 5 meses de campanha eleitoral, de pré-campanha e depois de campanha eleitoral, foram colocados em destaque transversalmente por todas as candidaturas 2 problemas centrais para Lisboa: a mobilidade e a habitação. No que diz respeito ao nosso programa, a habitação foi a prioridade. Ao contrário daquilo que indicam os focos grupos, ao contrário daquilo que indicam as sondagens, a habitação não está na primeira linha do interesse dos eleitores em Lisboa. Acontece que nós acreditamos que esta cidade, que é uma cidade de 500 mil habitantes, pode voltar a ser uma cidade de 800 mil, ou pode crescer para uma cidade de 900 mil, ou de 1 milhão de habitantes, uma cidade onde podemos juntar avós, filhos e netos, coisa que não tem acontecido com este Executivo camarário, que vai expulsando, sobretudo, a classe média e os mais jovens da cidade de Lisboa, deixando-nos uma cidade com 28% de pessoas com mais de 65 anos, com 1/4 da população a viver em habitação municipal e sem nenhuma política para recuperar pessoas para a cidade de Lisboa. Mas, como eu dizia, não repudio nada do que apoiei no passado. E é por isso mesmo que no plano da mobilidade importa lembrar que no passado, com o nosso anterior governo e com a nossa maioria parlamentar, a Carris e o metro foram tomadas como 2 vetores essenciais para a mobilidade em Lisboa. E foi por isso mesmo que o governo liderado por Pedro Passos Coelho procurou obter eficiência na gestão dos serviços de transportes públicos na cidade de Lisboa, promovendo a sua concessão a entidades privadas, como defendemos no passado e como defendemos hoje. António Costa, na sua ânsia de chegar ao poder, cedeu ao Bloco de Esquerda e ao PCP a reversão do processo de concessão da Carris e do metro. Por outro lado, repudiou uma gestão integrada da Carris, do metro e da Transtejo. A Carris foi entregue à Câmara Municipal, livre de passivo, totalmente livre de passivo, sendo uma questão de tempo até que os resultados negativos regressem à empresa. Chegados esses resultados negativos, quem vai pagar a fatura vão ser novamente os residentes em Lisboa. E vão ser os residentes em Lisboa através dos impostos municipais e da EML. O PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, não contentes ainda, procuraram condicionar os lisboetas para o futuro, alterando o diploma que transmitiu a Carris à Câmara Municipal de Lisboa, vindo a tentar inviabilizar qualquer solução para o futuro de concessão dos serviços da Carris. Felizmente, tivemos a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que vetou tal solução e que
com esta posição muito avisada, com esta intervenção do Presidente da República, permitiu evitar que Lisboa e os bolsos dos lisboetas ficassem amarrados às ineficiências da gestão da Carris para todo o sempre. Por nós, entendemos que a gestão operacional dos serviços de transportes públicos deve ser concessionada a privados. Dissemos-lo no passado, dizemos-lo no presente, para que as pessoas possam usufruir de um serviço de melhor qualidade do que aquele que existe atualmente, transferindo a responsabilidade de investimento para o concessionário. Reconhecemos as deficiências da rede de transportes públicos, queremos a sua melhoria, mas não concedemos um plano de expansão do metro ou investimentos na Carris sem um suporte financeiro sustentado. Não queremos onerar todo o país e pôr em causa a coesão territorial, económica e social do país, a coesão económica, social e territorial que queremos para Portugal. Hoje, muitas palavras quanto à extensão e aos investimentos no metro e também na Carris, mas nenhuma quanto ao financiamento e menos ainda quanto à opção do modelo de concessão. Definimos desde o primeiro momento que esta campanha seria realista, sem promessas vãs e, acima de tudo, coerente com o que defendemos no passado. E é isso que fizemos. Por termos enorme respeito pelos eleitores, apego à transparência, ao rigor e à verdade, sem ambições paralelas àquela que é mudar a cidade de Lisboa e com vontade de garantir melhores condições de vida em Lisboa, privilegiamos o essencial em detrimento do fogotório. Companheiros e companheiras, em matéria de políticas de habitação, convém lembrar aqueles que hoje se insurgem contra a reforma do arrendamento urbano, algumas das realidades que habilidosamente tentam esconder, tentam omitir. Desde logo, lembrar que as diretrizes para a revisão do regime do arrendamento urbano estavam no essencial, nos pontos que merecem hoje crítica do atual Governo, no memorando de entendimento com o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Sim, nesse documento que foi preparado por José Sócrates, António Costa e Fernando Medina, hoje apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, estavam as diretrizes essenciais da reforma da lei do arrendamento. A Fernando Medina exigimos responsabilidade. Exigimos que assuma a responsabilidade por aquilo que defendeu no passado e que não esconda o que defendeu no passado. Ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, pedimos que peçam contas ao PS. Se a nossa reforma do arrendamento estivesse em curso, os subsídios de renda estariam hoje a ser entregues às pessoas com maiores dificuldades. E essas pessoas com maiores dificuldades podiam estar a tomar opções mais condizentes com as dificuldades que têm na vida e, designadamente, as dificuldades de mobilidade. Por outro lado, o congelamento das rendas, tantas vezes de valor ínfimo essas rendas, que veio da Primeira República e atravessou o Estado Novo, colocou os proprietários privados na injusta função de se substituir ao Estado nas suas obrigações no âmbito da política habitacional, ao ponto de impedir que os privados obtivessem rendimentos que lhes permitissem, ao menos, conservar os seus imóveis. A degradação ficou à vista. Conosco, a propriedade privada é defendida. Defendemos o direito à habitação, mas defendemos também os proprietários. E não há falácias, não temos que fazer cedências àqueles que defendem aquilo em que nós não acreditamos. As nossas soluções são muito claras. A Câmara Municipal de Lisboa é o maior proprietário de Lisboa, é detentor de um enorme património imobiliário na cidade de Lisboa. Só em apartamentos tem mais de 2.000 aqueles que estão recenseados.
muito provavelmente duplica este número quando o nosso recenseamento, aquele que estamos a desenvolver, estiver terminado. Estamos a falar de património disperso, mas há também habitação municipal. Habitação municipal que está devoluta. Há mais de 1.600 fogos que há mais de 2 anos não são entregues a quem tem direito a essa habitação municipal, porque está transitoriamente num período de vida mais complicado. Também esses fogos municipais, para nós e no nosso programa, serão entregues a quem deles precisa, num prazo máximo de 3 meses depois de reabilitados, a não ser em circunstâncias que o tempo de reabilitação demora mais. Foi António Costa, seguido por Fernando Medina, que procedeu a uma maciça alienação de património municipal, sem que tenha aplicado a receita obtida na satisfação das necessidades de habitação. Nós hoje não sabemos para onde é que foram os 17 milhões de vendas em fevereiro, os 14 milhões de vendas em abril e muitos outros milhões de venda que no ano passado, em 2016, foram angariados por esta gestão camarária de Fernando Medina. Companheiros e companheiras, a uma senhora Lisboa, utilizando agora a expressão que nós utilizamos como slogan de campanha, a uma senhora Lisboa não basta ser amiga dos contribuintes para usar uma expressão também usada, muito usada nesta candidatura. Uma senhora de Lisboa tem que ser séria quando chega à definição dos impostos e das taxas municipais. Esta maioria camarária até o dia 1 de outubro, este Executivo Socialista, já sob a vice-presidência de Fernando Medina e depois mais tarde sobre a presidência de Fernando Medina, prevendo o fim do IMT, aprovado pelo anterior governo e revertido por este governo do PS, com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, naquilo que foi, na cidade de Lisboa, um enorme aumento de impostos. 2015 para 2016, verificámos em Lisboa um enorme aumento de impostos. Impostos, inclusivamente por via da taxa municipal de proteção civil, que é inconstitucional e que Fernando Medina persiste em manter para a cidade de Lisboa. A taxa de proteção civil nos últimos 2 anos, 2016, nos anos 2016 e 2017, já levou à arrecadação de cerca de 37 milhões de euros, mas é um imposto inconstitucional. Vamos ver como é que a Câmara Municipal de Lisboa se posiciona sobre esta matéria. Tem pouco tempo até dia 1 de outubro, mas se posiciona sobre esta matéria quando o Tribunal Constitucional declarar inconstitucional e, porventura, a devolução de 37 milhões que nós defendemos porque é devido aos municípios de Lisboa. O IMT, antiga CISA, aquela da qual António Guterres dizia tratar-se do imposto mais estúpido do mundo, palavras de António Guterres, não apenas se manteve pela mão do PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, como no município de Lisboa se mantiveram as taxas inventadas para substituir a receita. Tudo isto tanto mais grave quanto as receitas do IMT aumentaram consideravelmente nos últimos 3 anos. Com políticas destas, no Governo e na autarquia, ai dos contribuintes em Lisboa e no país. Por isso, proporemos e trabalharemos na reforma do IMI, nos órgãos do município e na Assembleia da República, para que se aliviem os proprietários de imóveis destinados à habitação própria e permanente e os que se destinam aos seus imóveis ao arrendamento para a habitação. Tenho vindo a dizer por diversas vezes que das primeiras medidas que vamos tomar passa pela reabilitação dos apartamentos devolutos
que são propriedade da Câmara e da colocação desses apartamentos para arrendamento, para a habitação, a preços competitivos. Fernando Medina promete a criação, promete uma expansão da cidade de Lisboa, promete programas de renda acessível, promete primeiro 6 mil novos fogos, agora já vai em 7.500 novos fogos e amanhã serão mais. Mas em 10 anos de governo socialista, em 8 anos de maioria absoluta socialista, nunca a habitação foi prioridade. Eu direi mesmo que esta candidatura já valeu a pena, não só porque sei que no dia 1 de outubro os eleitores vão reconhecer o mérito do nosso programa e o talento da nossa equipa, não só por isso, mas também porque já obrigámos, já condicionámos António Costa a mudar a sua política, pelo menos aparentemente. Coisa que não fez em 10 anos de governo, coisa que não fez em 8 anos de governo camarário, coisa que não fez em 2 anos como Primeiro-Ministro. Veio há poucos meses atrás e, na sequência da nossa colocação da prioridade habitação para a cidade de Lisboa, a criar finalmente uma Secretaria de Estado para a Habitação. Confesso, quando anunciou a nova Secretaria de Estado para a Habitação, eu deixei sempre por perto o meu telemóvel, julguei que me ia telefonar a convidar para Secretário de Estado da Habitação. Naturalmente que eu não aceitava, mas julguei. Como o impulso foi um impulso motivado por aquele que é o nosso programa para a cidade de Lisboa, tive durante os primeiros meses desta candidatura a oposição de António Costa. Não vi Medina nos primeiros 3 ou 4 meses em que fizemos a nossa pré-campanha e depois a nossa mais próxima campanha. Não vi Fernando Medina responder a nenhuma das propostas que nós apresentámos. Vi sim António Costa a responder, mesmo em debates quinzenais como Primeiro-Ministro, junto ao Parlamento, às propostas que nós tínhamos feito na véspera ou na semana passada. Chegou António Costa a propor, num debate quinzenal na Assembleia da República, enquanto Primeiro-Ministro, a criação de 2 novas linhas de autocarros em Marvila. Precisamente 3 ou 4 dias depois de nós termos sinalizado o problema precisamente com os transportes públicos em Marvila. A resposta veio do Primeiro-Ministro em debate quinzenal junto ao Parlamento. Foi isto que aconteceu durante estes primeiros meses de campanha eleitoral. E nós hoje temos que olhar para esta realidade com olhos de ver. Nas últimas eleições legislativas, as pessoas, os eleitores, tiveram um sobressalto depois do resultado eleitoral. Pedro Passos Coelho ganhou as eleições, mas houve uma solução que não foi anunciada, que não foi escrutinada, que não foi admitida junto dos eleitores da cidade e junto dos eleitores do país, que foi concretizada na sequência das eleições. Julgo que não queremos agora e que, sobretudo, os eleitores em Lisboa não querem agora acordar com outro sobressalto de termos uma geringonça na Câmara Municipal de Lisboa. A geringonça sai muito cara ao país. Nós vemos isso, vemos pelas cativações, vemos pelas falhas no sistema de saúde, vemos pelas falhas no sistema de educação, vemos pelas falhas nos transportes públicos. Ainda ontem estivemos no metro em hora de ponta e verificámos que muitas das pessoas que ali estavam à espera de entrar na carruagem de metro não puderam entrar na primeira nem na segunda, mas apenas na terceira composição,
porque não cabiam. E quando couberam enlatadas dentro do metro. Felizmente nós não tínhamos pressa, estávamos em campanha eleitoral, mas as pessoas que ali estavam tinham pressa de chegar ao seu emprego, tinham pressa de deixar os seus filhos nas creches e nas escolas, e esta realidade é a realidade que decorre das cativações e das exigências daquilo que é o preço a pagar a partidos como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Está a sair muito caro a Portugal, mas está também a sair muito caro aos lisboetas. Numa das primeiras entrevistas que dei nesta campanha eleitoral, defendi medidas de discriminação positiva para compra de habitação, compra de casa para a habitação, designadamente a descida dos impostos. A descida dos impostos que se faz naturalmente a partir de leis da Assembleia da República. Eu sei bem, presido a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, sou deputada há alguns anos, aprovei algumas dessas medidas. Curioso, 2 ou 3 meses depois, também num debate quinzenal, veio o meu opositor à Câmara Municipal de Lisboa, que aparentemente é António Costa e não Fernando Medina, defender a mesma política de discriminação positiva, mas não o fez em 2 anos, nem nos 8 anos anteriores. Acreditamos que vai fazer agora? Eu não acredito mesmo. Em alguns momentos fiquei confundida sobre quem é o candidato à Câmara Municipal de Lisboa, se Fernando Medina, se António Costa. Se é Fernando Medina, porquê é que Fernando Medina não apresenta o seu próprio programa e se escondeu durante meses a fio neste período de campanha eleitoral? Eu apresento-me, a minha equipa apresenta-se como alternativa a Fernando Medina. Não é alternativa a António Costa. Nós temos uma alternativa a António Costa que se chama Pedro Passos Coelho. Mas quando ou se eu for Presidente de Câmara e Passos Coelho for Primeiro-Ministro, aí não é se, é quando Pedro Passos Coelho for Primeiro-Ministro, uma coisa eu garanto, não será Pedro Passos Coelho o Presidente da Câmara de Lisboa, serei eu, a tempo inteiro. Curiosamente ou felizmente, a mim nunca me chamaram Delfim de Pedro Passos Coelho, porque há outros a que se chama Delfim de Pedro Passos Coelho, não, mas Delfim de António Costa, mas antes Delfim de José Sócrates. E esse Delfim é o atual candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Estou quase a terminar e antes de terminar aqui com algumas notas sobre a gestão camarária que nós queremos desenvolver, não posso deixar de referir que no dia 1 de outubro, se todos aqueles que nos deram o voto em 2015, nós PSD, ganhámos as eleições no Conselho de Lisboa. Ganhámos as eleições com maioria que não tínhamos há mais de 17 anos. E ganhámos as eleições no Conselho de Lisboa, embora no plano das legislativas, porque os lisboetas confiam no PSD para governar a cidade e confiam naturalmente no PSD para governar o país. E são esses votos, cada um desses votos, que em 2015 votaram no PSD, que eu quero recuperar no dia 1 de outubro,
para esta candidatura do PSD a Lisboa. Quero esses votos para a Câmara Municipal de Lisboa, quero esses votos para a Assembleia Municipal, quero esses votos para cada uma das juntas de freguesia. Há cidadãos eleitores, e são muitos, que confiam no PSD, que confiam nos nossos programas, que reconhecem o talento de muitos de nós, mas que, sobretudo, reconhecem o mérito do trabalho que desenvolvemos no passado, seja na Câmara Municipal de Lisboa com Pedro Santana Lopes, seja no país com Pedro Passos Coelho e também com outros primeiros-ministros que o antecederam, e nomeadamente Aníbal Cavaco Silva, que granjeou 4 maiorias absolutas em Portugal. Querem convencer os lisboetas, querem convencer o país, e isso acontece também noutras câmaras, como no Porto, mas querem convencer as pessoas, os eleitores, que o Partido Social Democrata não tem uma enorme base eleitoral. É falso. Tem uma enorme base eleitoral. Querem convencer que não é um partido unido. Veja-se esta sala cheia. Veja-se quem está sentado nesta mesa e nas outras mesas. Veja-se quem nos tem acompanhado nesta campanha eleitoral. Aqueles que são normalmente designados como os notáveis do partido, têm todos eles dito presente nesta campanha eleitoral, têm defendido o seu voto nesta candidatura, o que significa que o PSD está efetivamente com esta candidatura. Para além desses votos que já dizem hoje que há resultados para o PSD que não são os resultados a que o PSD se habituou, mas o único resultado que nós temos são os resultados das últimas eleições. E eu repito, ganhámos as legislativas e ganhámos as legislativas na cidade de Lisboa. Mas para além desses votos, para além de todos aqueles que aqui estão, de cada militante do PSD que não quer ser surpreendido com uma geringonça na Câmara Municipal de Lisboa, que não quer ter um presidente da Câmara que não se assume como candidato ou que pelo menos é canibalizado pelo primeiro-ministro, que o substitui porventura por nele não confiar, todos aqueles que não querem ter esse sobressalto no dia 1 de outubro não podem deixar de se dirigir à mesa de voto, introduzir na urna aquele que é o voto que vale a pena, aquele que é o voto para uma cidade cosmopolita, inclusiva, não despesista, transparente, sobretudo rigorosa. Aqueles que o querem devem votar nesta candidatura no dia 1 de outubro. E a gestão camarária que queremos desenvolver é séria, é justa, tem preocupações de equidade na cidade de Lisboa. Não queremos uma cidade de geometria variável, não queremos uma cidade a 2 velocidades. Será uma gestão que não será amiga da falta de transparência, de processos morosos e de ajustes públicos milionários, ajustes diretos sem concurso público, milionários, como há bem pouco tempo nós assistimos a 3 meses das eleições, um ajuste direto para o Miradouro de São Pedro de Alcântara por 5.500.000 euros, em ajuste direto a 3 meses das eleições. Tem que ser uma Lisboa que seja justa, transparente com os investidores imobiliários, com os proprietários, assegurando igualdade de tratamento e não se expondo a situações menos claras, como foi o caso do Hospital da Luz, como foi o caso da revogação das obras da segunda circular
que ainda hoje perguntei a Fernando Medina se vai insistir nessas obras e porquê que as revogou. Ainda bem que as revogou, nós éramos contra, mas revogou com custos efetivos e sem que se perceba até hoje porquê que revogou essas obras. A gestão camarária que nós vamos desenvolver tem que estar acima de qualquer suspeita e isso não acontece hoje na gestão camarária com Fernando Medina. Esta gestão socialista opera como opera o Partido Socialista em todos os níveis. Esta gestão socialista não permite que os cidadãos tenham informação, não permite que os cidadãos tenham informação clara, transparente e rigorosa em tempo útil. Pois connosco a informação e a transparência estará na casa das pessoas, à distância de um clique, como já muitas vezes o dissemos. E praticamente para terminar, esta Lisboa justa, que defende condições de igualdade de oportunidades para que todos possam livremente gerar riqueza na cidade, mais ainda quando se trata de gerir coisa pública, ou especiais relações da autoridade, como é o caso do urbanismo, que é também uma área que muito pouca informação é prestada e muito pouca transparência é garantida. A Lisboa que queremos é social-democrata, é reformista. As medidas que tomaremos, as políticas que vamos desencadear serão gradualistas. Esta Lisboa será uma Lisboa herdeira do labor de Francisco Sá Carneiro. Somos a alternativa responsável a Fernando Medina. Queremos a confiança dos eleitores para que Lisboa seja um exemplo de transparência, boas práticas, integração, solidariedade, inclusão e capaz de gerar riqueza em benefício dos residentes em Lisboa e de garantir oportunidades para todos. É tudo isto que nós queremos para quem cá vive e para quem cá quer viver. E por isso termino dizendo: eu sou a alternativa a Fernando Medina. E no domingo conto com o voto de todos os sociais-democratas, mas conto com o voto daqueles que votaram nas últimas eleições, como conto com os votos daqueles que ficaram em casa nas últimas eleições, porque estão desanimados, mas comigo e com esta fantástica equipa podem ter esperança e podem sonhar com uma Lisboa com qualidade de vida efetiva e que trata de todos. Obrigada, viva Lisboa, viva o PSD! PSD! PSD!